Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, Maria Golob. E no vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre that, what e which. What significa qual e o que. That significa que e which significa qual. Então eu vou explicar aqui a diferença entre eles e quando se deve usar cada um. Bora lá? Então vamos começar a falar sobre o that. O that, ele também significa aquele, né? Tipo, aquele homem lá. That man there. Mas eu não vou falar desse that. É o mesmo, escreve da mesma maneira, mas é o that que significa que. Então a diferença entre ele e o what é que ele não significa o que. Ele simplesmente significa que. Então quando você fala, por exemplo, a bola que é azul, the ball that is blue, você está explicando sobre a bola. Ou, por exemplo, assim, ele me disse que você estava me procurando. He told me that you were looking for me. Em algumas situações, o that ele é opcional. Por exemplo, essa frase que eu falei. Então, pode colocar, por exemplo, he told me you were looking for me. Ele me disse, você estava procurando por mim. Então, você pode colocar o that ou não. O que não acontece com o what. O what, você não tem essa opção de não colocá-lo numa frase. Somente o that, tá? Em certas situações, quando você está explicando o que você acabou de falar, você não pode tirar o that, que é o caso da bola. A bola que é azul está aqui. The ball that is blue is here. Você deu uma especificada no que você acabou de falar. Mas não significa o que, significa que. A bola que é azul. E agora, se você for falar assim, ele me contou que você saiu, aí não tem necessidade. Porque quando a pessoa conta, ela conta alguma coisa. Quando a pessoa diz, ela diz alguma coisa. Quando você usa ele me contou e ele me disse, você não precisa do that. Ele é opcional. Em outras situações, você vai precisar. Por exemplo, você gostou que eu fui lá ontem? Did you like that I went there yesterday? Em certos verbos, você precisa do that. Em alguns outros verbos, não tem essa necessidade. Agora, o what. O what, com o sentido de o que, é, por exemplo, eu não sei o que você está fazendo aqui. O que? I don't know what you are doing here. Ele não me disse o que estava comendo. He didn't tell me what he was eating. Então, essa é a diferença. O what é o que. O that é que. Certo? E o what você nunca vai tirar. Então, sempre que aparecer o que der a entender isso, você vai usar o what. Certo? Agora, a maior diferença e a maior dificuldade de muita gente, o what e o which, porque os dois também significam qual. O what, ele é um qual generalizado. O which, não. O which é específico, com poucas opções. Por exemplo, se você fala assim, qual é o seu nome? O seu nome pode ser qualquer nome do mundo. Então, what is your name? Mas, se você está indo numa festa, tem uma lista de nomes ali. Então, tem nomes, né? Tem poucas opções. Aí alguém pergunta, which is your name? Qual é o seu nome? Esse which é porque tem uma seleção. Tem, tipo assim, um limite de nomes que pode ser o seu. Você não pode falar qualquer nome no mundo, tem que ser um dos nomes daquela lista. Então, se você está assistindo um filme, né, uma série, na televisão, vamos colocar aqui no Netflix, tá assistindo, tem certas opções de filme ali. Qual filme você quer assistir? E você tá vendo uma lista, tem uma lista de 7 filmes. Qual filme você quer assistir? Which movie do you wanna watch? Agora, se alguém te pergunta qual é seu filme favorito, cara, tem 1000 opções. What is your favorite movie? Tá? Então, às vezes você pode especificar na frase, né, que você tá falando de uma opção ou outra. Por exemplo, qual vestido é melhor, o branco ou o vermelho? Which dress is better, the red or the white? Agora, se você falar what dress is better, qual vestido é melhor? A frase fica até um pouco estranha, porque dá a entender que você tá falando de algumas opções, só que você não especifica isso, porque você usa o what. Então parece que você tá falando de todos os vestidos do mundo, qual vestido é melhor no mundo. Então é um pouco estranho. Por mais que às vezes você não especifique na frase que você tá falando de um vestido vermelho ou de um branco, dá a entender que você tá falando de poucas opções. Então você usa o which
preferencialmente. Mesmo que na frase não tenha as opções que você quer dar, você dá a entender que você está falando de poucas opções, tá? Então, qual vestido é mais bonito? Which dress is more beautiful? Tá? Mesmo que você não esteja falando de, tipo, 2 ou 3. Você pode estar falando de uns vestidos de uma loja, mas mesmo assim eles são limitados. Então, você usa o what para coisas generalizadas, tá? Qual que é a sua praia favorita? Qual que é o seu nome? Qual é a escola que você estudou? Então, assim, pode ter muitas opções, pode ser em outra cidade, pode ser em outro país. Então, quando são opções, assim, inúmeras, né? Quando são muitas opções muito generalizadas, você usa o what. Com coisas um pouco mais específicas, você usa o which, certo? Então, rebobinando. That significa que. Às vezes ele pode ficar oculto numa frase e às vezes não. What significa o que e nunca pode estar oculto, sempre tem que estar na frase. O what também significa qual, mas esse qual são para coisas generalizadas, tá? Qual é o seu nome? Qual é a sua banda favorita no mundo? O which significa qual para coisas específicas, para coisas numeradas, tá? Limitadas. Então, por exemplo, qual sapato é o seu? Provavelmente tem uma opção na sua frente. Qual desses filmes você quer assistir? Então, quando você fala assim, você usa which. Which of these movies do you want to watch? Which shoes is yours? Certo? Então, essa foi a diferença entre that, what e which. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Bye, bye!